Boa tarde, pessoal. Preciso inserir aqui a doutora Daisy. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, opa, tivemos um problema. Aqui. Agora funcionou. Vamos esperar a doutora Daisy. Olá, Olá, boa tarde, doutora. boa tarde, tudo bem, Marina? Tudo certo? Vamos esperar o pessoal ir chegando. Tivemos probleminhas técnicos aqui, mas conseguimos chegar a tempo para ter a nossa conversa. Estamos Não muito é felizes. fácil, a gente tem que virar blogueira, youtuber, essas coisas, não estava acostumada, né? Não, de repente a gente tem que fazer várias coisas. Estava gravando uns vídeos aqui também para um curso, e de repente já vamos para a live, e assim vai, né? A gente tem que utilizar esses mecanismos, né, para a gente se reinventar e continuar as nossas atividades. Então a É gente isso está aí, aqui, estamos tentando. estamos indo. Estamos indo. Vamos esperar só um minutinho para o pessoal ir chegando. Primeiramente, sim, a gente já vou agradecendo por aceitar fazer essa live com a gente, né? A senhora que já foi nossa palestrante. Então, a gente já fico bem feliz de ter essa conversa hoje, porque a gente percebe que, apesar dessa situação do Covid já ter iniciado há um bom tempo, essas questões sobre o isolamento social, sobre o estudo em casa, é algo ainda que os jovens e as famílias estão trabalhando, né? Então, não é Sim, algo que já está ok, está tudo ok. Não. Eu acho que a senhora pode trazer hoje informações, dicas, dados aí bem importantes para as famílias melhorarem ainda mais. E os jovens também, né? Esclarecer algumas dúvidas. Então, vou pedir para o pessoal deixar aqui as suas dúvidas, suas perguntas para a doutora, né? alguém perguntou se vai ter sorteio. Então, doutora, olha só. Essa é uma pergunta que O toda pessoal tá live mal tem, acostumado. sabe? Oi? O pessoal tá mal acostumado nas lives, O assim, sempre tem pessoal tá sorteio. assim. O pessoal já chega perguntando se vai ter. Olha só, Carol, vai ter sorteio, Carol. Vai ter sorteio, mas, por favor, Peraí, deixa eu... mandem perguntas para a doutora Daisy, né? Mandem Não, perguntas, mas olha quem eu tenho aqui no consultório. olha só. A doutora já ganhou o nosso mascote do Eu já Proerd. ganhei, Já garantiu. já garanti o meu. Ele é muito almejado aí por todos. Não só por criança, não. Não, Por não. adultos, por várias pessoas, né? Sim, Mas vai ter sorteio, gente. Calma. Sorteio da ótimo. camisa do leão. Olha, gente. Sorteio de comida ou leão? Eu não. Gente, eu acho Pessoal, que é da ah, camisa. camisa. É da camisa ou do leão. Oi, gente, vamos entrando. Convidem os amigos, que ainda dá tempo, antes de a gente começar a nossa conversa. Vai ter sorteio sim, mas só para quem estiver participando da nossa live, hein? Fazer chamada no começo e no final. É. Só quem participou do início até o final que vai ganhar. Vai ser em algum momento. Vai ser em algum momento ali que a gente ainda vai revelar no meio da nossa live. Vamos Onde vocês lá. moram? Bom, eu posso me apresentar então para o pessoal, Por né? favor, doutora. Eu sou de Florianópolis, eu sou psiquiatra, sou médica psiquiatra e sou natural de Tubarão. Sou de Santa Catarina, mas sou de Tubarão. E atualmente moro e trabalho em Florianópolis. Ah, perfeito. A doutora já foi nossa parceira aí, né, nos nossos seminários, trouxe algumas informações bem importantes para os nossos instrutores do ProERG, né? E eu acredito que o pessoal, nós todos estamos assim, um pouco chateados, mas todo mundo está chateado com alguma coisa do Covid aí, né? Alguma coisa da pandemia deixou o Sim. pessoal chateado, que nós não vamos ter, pelo menos não temos uma previsão de quando vamos ter o nosso seminário. E o seminário é um momento muito gostoso de troca, de formação, Uhum. de aprendizado. E infelizmente a gente vai ter que se reinventar de alguma forma. E aí nós, da coordenação estadual do ProERD, a gente estava pensando, bom,
como que a gente pode trazer alguma coisa também para as crianças, né? Para as famílias e para os nossos instrutores. Então, foi aí que a gente começou a pensar, vamos trazer alguns especialistas para conversar um pouco sobre assuntos recorrentes, né? Enfim. E aí, nós pensamos na senhora sobre lembramos, né, da palestra, e aí a gente ficou muito feliz que a senhora aceitou fazer essa palestra, essa conversa, na verdade, com a gente. Então, obrigada. Eu fiquei muito feliz também pela lembrança. O melhor de ser convidada é ser reconvidada, né? Depois do desafio de falar para vocês. Gostou? Foi super elogiada a palestra. E eu acredito que vai contribuir um pouco mais hoje, né? Então, os nossos instrutores que estão aqui presentes, quem não está presente, a Miriane, a nossa instrutora, chama o pessoal lá de Lages, Miriane, chama todo Lages, onde surgiu o ProErd, né? Chama o pessoal lá para participar, mandem suas perguntas para a doutora. E, bom, doutora, na verdade, assim, essa semana nós temos um grupo de instrutores do estado inteiro e durante uma conversa, alguém lançou um vídeo, na verdade, né? E esse vídeo que nos deu um start para termos essa conversa hoje, que falava sobre as crianças e em frente às tecnologias e ao aprendizado em casa, né? Porque, querendo ou não, acreditamos que muitos estão agora mais expostos às tecnologias, porque é um meio que as escolas estão encontrando de levar algumas informações, de terem aulas. Então, surgiu de uma conversa no nosso grupo de instrutores. Então, se os instrutores tiverem mais alguma pergunta, por favor, coloquem aqui para a doutora, né? Vamos aproveitar que temos a doutora esse tempinho conosco aqui, né? Temos esse privilégio, né? E, bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver. Sempre bom ouvir a doutora, elogios. Como é ser policial? Vou ficar me achando, pessoal. Nós estamos na área do ProErd. Ok, perfeito. Pensando assim nisso da tecnologia, né, Marina? O que a gente poderia pensar? Assim, essa quarentena já virou oitentena. É a piada que eu faço com os pacientes, né? A gente já está 80 dias. A gente não imaginava, não sabia quando começou, quanto tempo a gente ia ficar. E agora, de fato, falando em educação em casa, nos jovens, a gente ainda não sabe quanto tempo a gente ainda vai precisar ficar. Exatamente. Então, a tecnologia acaba que ela vai ter que ser usada como recurso. Ela de alguma forma, né? Ela é uma forma de manter vínculos. Então, relações sociais, contato com as pessoas de risco, pensando principalmente nas crianças, nos jovens. Tem os avós, que daí logo no início a gente já sabia que os idosos provavelmente eram uma população vulnerável e que iam precisar fazer um distanciamento maior. Então, ainda bem que hoje a gente tem a tecnologia. A gente consegue manter uma conversa com muito mais vivacidade, com muito mais interação do que há anos atrás, que mesmo que nós tivéssemos as ligações, a gente não tinha uma qualidade de chamada de vídeo como a gente está tendo agora. Então, isso permite essa aproximação. Sim, e a forma de se aproximar das pessoas, né? Como a doutora falou. E aí, doutora, já entrando nessa parte da tecnologia, né? Como que eu, por exemplo, um pai, uma mãe, ou um responsável pela criança, vou saber, por exemplo, que meu filho, meu jovem ali não está tendo um excesso dessas tecnologias? Bom, temos as aulas que são por esses artifícios, né? Temos as chamadas de vídeo. É a forma que ele tem, de repente, de se aproximar dos amigos, né? Que é algo muito importante, eu acredito, para o jovem, né? Porque, imagina, a rotina foi quebrada. Ele não tem mais contato com os amigos na escola, não pode ir na casa do amigo. Então, a tecnologia também é importante para manter esses vínculos, enfim, né? Afetivos e as relações. Como que o pai, responsável pela criança, sei se está tendo um excesso, se aquilo está sendo negativo, se tem algum sinal que dê um clique, opa, tenho que dosar, tenho que modificar algo. Excelente, muito bom a gente pensar nisso. A quantidade de horas a que um adolescente ou uma criança deve ficar na frente das telas é sempre uma das perguntas mais desafiadoras para a gente, da psiquiatria da infância, para os pediatras.
Porque não existe um número mágico, X, assim, deve usar tantas horas por dia. Sim. Mas a gente pressupõe que a gente tem alguns estudos que demonstram que mais de 4 horas por dia de telas ocorre com alguns sintomas de ansiedade e depressão. Se crianças mais ansiosas e deprimidas ficam mais tempo, ou se ficar mais tempo causa ansiedade ou depressão, a gente não tem como determinar qual é a relação. Mas Sim. a gente sabia que existia essa associação, então a gente sempre fez esse alerta, assim, mais de 4 horas por dia não é bom. E em alguns períodos do desenvolvimento, o uso é bem crítico e não deve ser estimulado. Por exemplo, antes dos 2 anos de idade. Porque antes dos 2 anos de idade, o desenvolvimento da criança ele é sensório-motor. A criança precisa tocar, cheirar, explorar, andar. Ela vai aprender a andar, vai aprender a falar as primeiras palavras. E o aprendizado e a interação ali na tela, ele é muito passivo. E essa criança não precisa disso. Então, se o pai vai usar um vídeo com uma criança de menos de 2 anos, ele saiba o porquê que ele está fazendo isso. Ele precisou colocar ela no celular para conseguir uns minutinhos para fazer um home office agora. Sim. Tudo bem, mas ele tá fazendo então com isso, ele sabe que tem um risco e a criança vai querer assistir depois, porque é prazeroso, porque é gostoso, porque é interessante, porque eles veem a gente o tempo todo, né? Você já percebe assim que a criança ela nem sabe mexer, ela nem assiste Galinha Pintadinha, ela nem assiste nada, mas ela vê o celular, ela quer botar a mão. É igual controle de TV. A criança vê a gente mexendo o tempo todo naquilo, então ela pensa que deve ser o máximo aquilo. Então eles querem botar a mão. Eu tenho um filho de 1 ano e estou em home office, o meu marido também tem alguns dias que ele está de home office também. E querendo ou não, a gente trabalha pelo celular, a gente trabalha pelo computador, a gente trabalha pelas telas, né? Então, realmente, isso eu percebo na prática, né? Que ele vê a gente mexendo ali, mesmo que a gente se reveze um pouco, para ele não ficar exposto ativamente, mas ele percebe que a gente está ali. Então, se ele vê o celular parado em algum canto, né? E quem tem filho aqui pode falar aí nos comentários, escreva a sua experiência, né? Ele também quer mexer, já tem os reflexos de fazer já fazem bem Gente, é assustador como eles são esponjas, né? E isso também isso serve de alerta até para nós. Isso é um tipo de alerta para nós adultos, né? Responsáveis pelas crianças, eu acredito, né? Que se uma criança tão pequena já tá fazendo isso, já tá enfim, interessado por uma tela, por um celular, alguma coisa, a gente tem que, vamos rever isso, vamos, né? Sim, porque alguns comportamentos são aprendidos, a gente aprende imitando, então a gente quer ensinar, aquele ditado que é o exemplo é importante, é verdade. Mas, nesse momento, a gente acaba tendo que vai acabar tendo alguma exposição. Até porque uma criança de 1 a 2 anos desenvolve muito rápido. E aí a gente vai ter que, né? O vô e a avó querem ver o teu filhote de 1 ano. Eles querem acompanhar o crescimento. Então acaba tendo um contato, mas com essa função, com esse objetivo limitado e sabendo que pode ter consequências. Então, de 1 a 2 anos a gente não recomenda. A partir dos 2 anos aos 5 anos também não tem muito motivo, assim, para passar muito tempo na frente do celular. A gente tem que pensar que o cérebro da criança, do jovem, ele está desenvolvendo. Então, qualquer coisa que a gente ofereça nessa época vai fazer parte das memórias, das lembranças e do que eles aprendem. E é muito prazeroso ficar na tela, é muito gostoso ver um videozinho colorido. Isso pode funcionar como uma coisa de querer cada vez mais. Então, se eu posso estimular esporte, atividade física e essas coisas como uma forma de prazer, é melhor do que o estimule que o lazer seja só tela. Então, nesse sentido. E a partir da adolescência, a gente acaba tendo orientação de cuidado com o que vai acessar, porque daí pode acessar qualquer material, qualquer conteúdo, então tem que ter uma supervisão, assim. Então, a gente sempre fez essas orientações antes, mas agora a gente sabe que tem que ter flexibilidade. Sim, e assim, sobre esse assunto também, doutora, sobre o adolescente, o jovem que está ali nas suas aulas online, ou enfim, está no momento de lazer, né, que seja, ou conversando com um amigo nas telas, a importância, a gente tem que reforçar esse alerta dos pais para ter essa supervisão, né? Porque num momento onde a criança está ali, né, trabalhando, seja para estudar, ou seja para estar mais próximo das pessoas, num celular, num computador, cabe ao pai estar mais presente ali para não desvirtuar do objetivo, eu acredito. Porque quando a gente começou a ter acesso à internet, tinha aquela questão de ser o computador da casa que ficava na sala.
Então, o Sim. pai e a mãe sempre estavam de olho, sabiam o que estava sendo feito. Agora é o celular, a gente pode acessar de qualquer lugar, e aí eu posso acessar e não saber a que eu estou sendo exposto. Eu lembrei de uma situação agora, por exemplo, uma pacientinha, ela queria participar de vários canais no Instagram porque ia ter um sorteio de iPhone, uma menina de uns Sim, 9, 10 anos. Tem adulto que cai em golpe de internet. Por que eu sim, acho que a criança ou adolescente não pode cair? Ou ter contato com outra pessoa do outro lado que não é um sorteador de um iPhone, é um pedófilo. Ou é exatamente. alguém querendo pegar algum dado dessa família para algum golpe. É só eu enviar um link, a pessoa clica e abre. Então, a gente tem que supervisionar, a gente tem que ensinar, assim como a gente ensina a ter cuidado na rua, não aceitar bala de estranho, não entrar no carro de ninguém. A gente tem que ensinar que não pode clicar em qualquer link, que não pode acessar coisas sem autorização, que não pode ter rede social, seguir pessoas na rede social, ou criar perfil, ou se expor sem autorização dos pais. Eu acredito que seja um trabalho diário, né? Só falar uma vez, assim, só dar a dica uma vez Não, só, às vezes uhum. funciona. Nada vai ser uma vez só. Tudo. A Tem que gente, ser como educador, como exemplo assim, para as crianças e para qualquer pessoa que está em formação, se eu vou ensinar um adulto, eu sei que a repetição é que gera o aprendizado. repetição. Uma Tem que ser. criança, imagina. Então tem que ter a repetição, tem que ter o ensinar. E não adianta a gente. Não tem que gostar ou não gostar da tecnologia. A gente não tem mais espaço para gostar ou não gostar. Tá aí. Faz parte. Então a gente tem que ensinar como usar e ver os meios que a gente vai usar. De uma forma E aí saudável. agora com isso, o meio saudável é. E agora Sim. com isso, será que é o ideal? Será que está sendo bom? Será que a criança está aprendendo ou não à distância? Né? Eu não sou da educação para falar disso com mais propriedade, mas como psiquiatra e pensando na questão das emoções e de realidade, do que a gente tem para esse momento, é o que a gente tem e a gente tem que fazer o melhor com isso. Né? Que bom que a gente tem. Então, se vai ser para uma criança menor para um contato com o professor, para saber quais as atividades que vão ser feitas, se para um maior, se vai funcionar como aula ao vivo, como contato. Os pais têm que, daí, agora verem o que vai ser possível, o que pode para ser usado da melhor forma possível, Sim. para, no mínimo, manter a rotina, né? É bom que a gente tenha todo dia na nossa rotina trabalho, estudo, obrigação. Então, é Sim. bom manter, de alguma forma, o estudo todos os dias. Tem uma pergunta aqui, doutora, sobre agora em tempos de pandemia, né? As pessoas que têm alguma criança que tem alguma deficiência, uma doença mental, elas podem ter as suas condições agravadas com o isolamento social, com o isolamento social em si, né? Sim, Esse distanciamento que nós temos já traz coisas, já traz algumas questões, né? Para nós adultos, imagina para as crianças que não têm maturidade para lidar com certas informações. Então, acredito que exato. deva afetar bastante as crianças e adolescentes. E em relação a essas crianças que têm alguma doença mental ou alguma deficiência, né? Afeta. Por toda criança, a gente adulto, como tu falaste, né? A gente já sente a diferença na rotina, por ter algumas limitações de rotina, por ter uma mudança grande da rotina. Então, as crianças vão sentir essas mesmas coisas, e ainda com um agravante de muitas vezes elas não estarem entendendo o que está acontecendo, ou de elas estarem preocupadas com a preocupação dos pais, se os pais estão demonstrando alguma preocupação em casa com trabalho, com dinheiro. Então, Sim, elas sentem muito também. E muitas vezes sentem e imaginam pior do que o que está acontecendo na realidade, porque elas não têm uma explicação. Então, é importante a gente explicar para as crianças o que está acontecendo nesse momento de uma forma que elas possam entender e ficarem tranquilas. Porque não tem nada que elas possam fazer. Então, a gente tem que sim. cuidar e dar essa informação. Como que a E gente pra... poderia falar assim para os pais? Como de repente, uma sugestão de como. de que forma? Isso de que forma? Ah, isso é legal. Depende. Depois eu volto e respondo ele também das questões das crianças com deficiência. Sim, sim, Depende da idade da criança. Por exemplo, uma criança muito pequenininha, uma criança de uns 3 anos, 4 anos, ali, ela não entende muito a realidade. Se eu falar, ó, tem o coronavírus, que é um vírus que pega na mão, ela não vai entender muito bem. Então, para sim, essa criança, eu posso falar de uma outra forma, assim, tem uma doença na cidade que está andando pela rua, então a gente não vai poder ir na rua nesse momento. Só quem pode sair na rua, ou, né, para a criança não ficar preocupada do porquê que não pode sair na sim. rua e o pai está tendo que sair. De uma forma mais Criança lúdica. não pode sair na rua agora, adulto pode. E o adulto pode sair de máscara e lavando a mão, daí para adulto não vai ter perigo. Falando de um jeito que a criança entenda que está tendo uma mudança de rotina por algum motivo, mas que eles não estão em risco.
Porque eu não Sim. preciso dizer para essa criança quais são os riscos, assim, se ela não consegue fazer, não vai conseguir fazer nada muito diferente, vai ficar preocupada. Agora, por uma criança maior, as crianças que estão em idade escolar, 7, 8 anos, crianças grandes que a gente fala, né? Para Sim. eles sabem, eles já estão estudando o que é vírus, o que é bactéria, o que é um micro-organismo. Então, Sim. explicar com um pouquinho mais de detalhe, explicar a importância da higiene nesse momento para isso já vai gerar vários outros aprendizados. E para os adolescentes, e o adolescente, ele, nesse momento, ele ficou sem ver os amigos que eram importantes para ele ficou Exato. sem a festa, que era importante, que é bacana, que ele está começando a fazer grupo, que estão pré-vestibular, nem sabiam até agora se ia ter vestibular esse ano, se não ia ter mais. Então, é uma frustração muito grande. E aí a gente tem que entender que ele pode estar com um comportamento diferente, que ele pode não estar muito bem, não estar querendo muito papo, tá com tudo isso bagunçado. Mas conversar e ver assim, a importância que esse adolescente tem para a sociedade. Ele é uma população que provavelmente não é de risco, né? Pelo que a gente tem visto, eles são assintomáticos ou quadros leves, se não tem outras doenças respiratórias. Então, ele pode ajudar de alguma forma, talvez ele possa fazer a compra para os avós, ele pode ajudar alguém do prédio, demonstrar e envolver com a rotina. Para minimizar os efeitos, talvez, né? Achei muito bem sobre ajudar os avós, levar alguma coisa para os avós, de repente na rotina de casa. Então, trazer ele para essa rotina de uma forma positiva na rotina de casa, né? Envolvê-lo. E também eu acho, doutora, ser sincero, pelo menos com os adolescentes, né? Eu acho com os adolescentes dá para ser bem sincero. Exato. Tá, tem que ser claro. Olha, o pai, né? Se o pai tá preocupado, aí com as questões financeiras, daí talvez sim, com o adolescente dá para ser um pouco mais claro. Mas também tem que ter cuidado, porque o que o adolescente pode fazer também? Ele pode sair na rua e trabalhar talvez não possa. Sim. O que é importante para ele? É importante que ele mantenha o estudo dele, é importante que ele ajude de alguma outra forma. O que ele pode fazer para colaborar em casa? Então, isso tem que ser conversado e flexibilizado. É um momento tenso e difícil para todo mundo, mas conversando fica melhor. E aí, pensando na questão das crianças com deficiência ou com algum transtorno mental, elas têm ainda mais risco de sofrer algumas questões nesse momento, principalmente pela mudança de rotina. Daí eu pensei nas crianças que fazem tratamento, ficaram pelo menos por um período sem tratamento, sem poderem ir às terapias, a psicóloga, a psicopedagogo, a fono. Desculpa, doutora, mas como que está essa situação agora? As crianças já estão retornando ou elas têm algum tipo de atendimento online? Eu não sei se tem como, né? Agora sim. É porque na primeira semana ninguém sabia muito bem como fazer. Por exemplo, na psiquiatria, na primeira semana, o nosso conselho nem permitia atendimento à distância. Sim. Então, no primeiro dia de pandemia, eu não sabia se eu posso atender meu paciente online ou não posso. Como é que vai ser? Então, a gente teve uns dias aí para se adaptar, mas sim. Geralmente, na psiquiatria, os atendimentos agora são regulamentados online. Então, os pacientes eles podem ser atendidos online ou presencial. Se o profissional não é de risco, se o paciente não é de risco, com todos os cuidados, com máscara, com higienização do ambiente, com recepção sem acumular gente. E nas outras especialidades também, a psicologia já faz atendimento online há mais tempo. Então, muitos psicólogos tiveram essa facilidade de, na semana seguinte, conseguir converter para online. Alguns serviços. Minimizando os efeitos das crianças né, para não pararem seu tratamento. Para não parar o tratamento e conseguir manter pelo menos a orientação para os pais. Muitas vezes é difícil fazer uma intervenção específica com uma criança pequena com autismo, talvez fazer uma coisa online, conversar, fazer a mesma coisa que a gente faz no consultório é difícil. Mas é possível fazer uma orientação para a família, é possível dar um apoio para esses pais, é possível não interromper algumas coisas para não haverem perdas e não ter mais mudança na rotina ainda do que tudo que já está acontecendo, né? E falando agora mais assim dos pais, né? Vamos para os pais, né? Como que a gente teve uma pergunta aqui que o pessoal mandou no nosso direct. Como que os pais que possuem filhos pequenos podem cativar a atenção dos filhos para as atividades de estudo, né? Como que os pais podem chamar a atenção do filho, ajudar o filho a se concentrar, a tirar aquele tempo ali para realmente estudar, para não perder o foco daquilo que a escola está oferecendo, enfim. Como que os pais podem trabalhar com isso? A gente sabe que é difícil, né? Porque os pais estão trabalhando em casa, aqueles que têm esse benefício de trabalhar em casa, né? Estão, às vezes, trabalhando em casa e agora eles têm que também ensinar de alguma forma ou mediar a informação que está vindo da escola. Então, como que os pais podem
trabalhar com isso? Se a senhora tem alguma dica ou alguma... Aham. A gente conseguiu já pensar algumas coisas nessas últimas semanas. A gente teve que pensar, né? Porque antes eu dizia para os pais assim: você não é professor, você vai ajudar na hora da tarefa, mas não precisa corrigir, o professor corrige, deixa ele errar, deixa ele aprender. Agora a gente muda tudo. Tá, então tá, os pais são mediadores do ensino nesse momento? Isso. São. Então, o que eles já poderiam, já tem que fazer sempre, ajudar a criança a se organizar. A criança ela tá aprendendo a se organizar, a ter horário, a ter rotina. A então, rotina. deixar, né? A rotina é muito importante ser mantida. Então, que os pais ajudem a criança a dormir no horário e acordar no horário para estar bem disposta na hora da aula, para ela não estar cansada, porque se ela estiver com sono vai ser mais difícil. Se alimentar bem, porque se ela estiver com fome também vai ser praticamente impossível ela parar. Deixar o ambiente bem limpo, sem brinquedos, sem coisas ao alcance, sem distratores. Ah, tem dois irmãos, um vai ficar fazendo tarefa e o outro brincando no tapete. Você quer se incomodar se você pensou que isso ia dar certo. Porque ele vai querer brincar com o outro, ele vai ficar se sentindo injustiçado. Por que eu tenho que estudar e o outro pode brincar? Então, tem que separar um ambiente diferente, quietinho, para que ele possa se concentrar o máximo possível nas aulas. Os professores sabem que é difícil para uma criança pequena manter a atenção por muito tempo, né? Os que estão alfabetizando, 7 anos, ficar 40 minutos ali olhando para a tela e concentrado. Isso não vai acontecer, é difícil. Isso. Mas que ele fique o máximo de tempo que ele pode. O pai fica ali mediando, se vê que ele precisa sair para fazer xixi, comer alguma coisa, ele sai, a hora que volta o pai dá uma ajudinha ali para ele retomar o fio, pegar o fio da meada e continuar. Então os pais podem ajudar dando esse suporte, tendo paciência, sabendo que se algumas crianças estão muito irritadas, não estão querendo, não estão gostando, algumas ficaram muito tímidas com ter que falar com o professor online, ligar o microfonezinho, falar a voz. Fácil, né, doutora? Imagina, para nós adultos aqui conversando, é difícil. Então, uma diferente, né? Falar, como tem ali os aplicativos de reunião e nas escolas, né? Enfim, falar na frente da turma inteira, ou então estar ali o videozinho dela, né, em casa, na frente da turma inteira. Tem crianças que levam de uma forma tranquila e tem crianças que correm de vergonha. Tem algumas que ficaram muito ansiosas com essa situação. Então, os pais, os professores sabem, tem que prestar atenção nisso, não brigar, entender. Se o filho não quis participar, se o filho chorou depois da aula, se o filho não conseguiu conversar com o professor, ver se tem alguma outra forma de ele fazer aquilo daquele momento naquela forma. Mas pensa assim também, os professores davam aula e a gente não estava lá dentro da sala de aula para saber o que acontecia. Então, muita coisa acontecia, se resolvia e estava tudo certo. Agora a gente fica nessa ansiedade de, ai não, mas meu filho não participou, já vou falar com a professora. Também vai ter uma cobrança excessiva da escola, sendo que é o que eles podem fazer naquele momento. Então, conversar para tentar melhorar, para tentar adaptar é importante. Mas sabendo que tem as limitações, a gente vai contornando elas e muita coisa está mudando nesses 80 dias. Muitas escolas começaram dando aula de um jeito, estão dando aula de outro. Os pais estão descobrindo que forma que funciona, que horário é melhor. Exato, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo e como que poderia ser feito, né? Então, acredito que ainda está num processo, numa construção, reconstrução. Tem aqui um comentário ali da Emily, né? Meu irmão leva a manhã inteira para fazer um tema. Esse excesso também de informação é complicado nesse momento, né, doutora? A gente sabe que tem os vídeos, tem os trabalhos da escola. Se eu, como um pai, ou uma mãe, ou um responsável por aquela criança, percebo que ela está muito ansiosa, o que eu posso fazer, assim? Como que eu posso agir? Ai, perfeito. Tem que ajudar ela a flexibilizar também. Nas primeiras semanas, muitas escolas estavam enviando temas que acabavam passando esse dia muito mais. A criança passava muito mais tempo fazendo as atividades enviadas do que ela passaria na escola e com as tarefas antes. Porque não se tinha essa ideia também de como ia ser, de como que a criança ia fazer. Se os pais estão vendo que está sendo muito, prioriza as atividades avaliativas, prioriza o que vale nota, fala para o filho, porque a vida é assim, às vezes a gente não dá conta de tudo, ou a gente vai ter que adaptar, ou a gente vai ter que deixar alguma coisa para depois, isso já faz parte do ensinado para a escola da vida, né? Sim. Então, falar com o filho para flexibilizar, falar com o professor, olha, ele passou o dia todo fazendo e ainda faltaram algumas coisas. Precisam todas ser enviadas? Ou precisa. Vamos deixar para o feriado, no feriado talvez a gente retome alguma coisa. Mas é importante preservar o horário de dormir, de descansar, de brincar, fim de semana, ter uma rotina diferente. De lazer também é importante. De lazer, isso, muito importante. Então, uma coisa que valia para antes e continua valendo agora
é que é importante a gente ter no nosso dia, seja criança, adulto, a gente ter uma constância, assim, a gente cumprir as nossas obrigações, seja ela de trabalho ou de estudo. Isso nos dá um senso de realização, de ter conseguido fazer. Então, muitas vezes, varia de pessoa para pessoa, mas geralmente eu cumpri minhas obrigações primeiro, é ótimo. Já fiz, já acordei, arrumei a cama, cumpri minhas obrigações. Depois eu vou ter que ter um momento de lazer, um momento de atividade física, um momento de cuidar da minha espiritualidade, das coisas que eu gosto. Então, se a gente consegue cumprir estudo, trabalho, ter um pouco de lazer, ter atividade física, dia após dia, a gente consegue manter uma rotina muito boa. Acaba fluindo um pouco melhor, né? E isso é uma construção de hábitos, é uma coisa que os pais precisam estimular, não é uma coisa automática, assim, da gente, vou realizar minhas tarefas, vou me divertir depois e funciona como uma recompensa. Pra gente, adulto, fica, né, assim, bom, agora eu acabei, agora eu posso ir ler o livro que eu quero ler, agora eu posso dar uma olhadinha no celular, mas eu já cumpri o que eu tinha que cumprir. Pra criança vale isso também, olha, você cumpre as suas obrigações, depois você pode brincar. Se você não cumprir suas obrigações, você não vai poder brincar. Se você tem um tempo para ficar no celular, se você ficou a mais e não desligou na hora que a mãe pediu, amanhã você vai perder um tempinho do celular. Então tem causa, tem consequências, as coisas têm uma organização, né? Sim. Ali tem uma pergunta também, doutora, sobre, voltando àquele assunto, né? Por conta desse momento, as crianças podem desenvolver toque, por exemplo, com essas questões da higienização das mãos, com essa questão de não ver o vírus, de não ser algo concreto que ela vê ali. Ela pode desenvolver alguma coisa relacionada à saúde mental? Desenvolver toque, transtorno obsessivo compulsivo? Não. Por quê? Sim. Porque os transtornos mentais, eles não têm uma causa única. Então, não vai ser só ter o estresse ou preocupação com contaminação que vai desencadear o toque. Eles têm que ter uma predisposição genética, tem questões ambientais, individuais. Então, são muitas questões associadas. Mas para quem já tem uma predisposição, para quem já tem toque, já tem alguns sintomas obsessivos, ter esse estresse a mais pode ser um gatilho para agudizar alguma coisa. Então, tem que ficar de olho. Quais seriam os sintomas, assim? Principalmente, se está tendo uma preocupação excessiva com lavar as mãos, o que agora pode ser real, porque a gente está dizendo para lavar as mãos o tempo todo, mas se aquilo está muito intenso, está prejudicando outras atividades e causando um sofrimento, pode ser sinal de toque. E aí é importante uma avaliação especializada. E aí buscar, então, um psicólogo ou psiquiatra, alguém que tenha experiência na avaliação de crianças, para fazer essa avaliação, para tratar, se for preciso tratar, porque tem tratamento, estabiliza e ajuda, muda muito a qualidade de vida. Se a gente tem um transtorno mental tratado, isso na infância é muito importante. Porque a gente está se desenvolvendo, a gente tem que estudar, a gente tem que brincar, a gente tem que viver bem, estar bem. Pensa se uma criança está com depressão, ela não tem a mesma alegria para brincar, ela vai passar um ano assim com esses sintomas, ela vai perder muita coisa da vida, vai prejudicar o desenvolvimento, vai prejudicar a forma que ela faz amizade, a forma que ela se relaciona. Se tem toque, né, ela vai ficar muito tempo com isso, muito tempo sintomática, vai ficar triste, pode ter depressão, pode ter outras consequências, pode prejudicar muito. Então é importante a gente fazer diagnóstico precoce e tratar. Relacionado a isso que a senhora está falando e voltando um pouco ali sobre o que a senhora tinha falado também sobre a ansiedade, né? Como que eu, pai, de repente, né? Eu vou conseguir identificar na criança ou naquele adolescente que ele tá com uma crise de ansiedade, alguma coisa, uma síndrome de pânico, por conta dessa situação que a gente está vivendo agora da pandemia, né? Como é que eu posso perceber algumas características ali para eu ficar em alerta e de repente procurar uma ajuda especializada? Saber quando procurar ajuda, né? Porque a ansiedade é um sentimento normal. A gente sente ansiedade e ela nos protege de nos colocar em risco. Assim, a ansiedade, o medo, uma preocupação, um cuidado. Quando isso é excessivo, quando isso causa sofrimento e prejuízo clinicamente significativo, é que a gente fala daí um transtorno. Então, se isso está atrapalhando o sono, se isso está atrapalhando a alimentação, a criança deixa de comer, deixa de se alimentar, ou se ela está tendo muitas crises seguidas, muitos momentos que ela diz: tô com dor no peito, não consigo respirar, ou com dor de barriga. A criança tem muito sintoma no corpo, assim, fala de dor de cabeça todo dia, ou tá muito irritada, se mudou muito o comportamento. Era uma criança mais brincalhona, mais alegre, agora tá todo dia tensa, triste, não tá gostando de fazer as coisas que gostava, é uma briga para fazer tarefa, ou é uma briga para não quer brincar, ou vai brincar, mas já vai brincar toda assim, ansiosa, agoniada.
se tem essa mudança importante de comportamento, nesse primeiro momento, se é algo, bom, acho que está proporcional à situação. Acho que a gente, como família, está passando uma situação difícil, tem a pandemia. Ficar atento, conversar com a criança, dar atenção, tranquilizá-la. Se aproximar. Pode ser, buscar se aproximar e conversar, pode ser suficiente. Esclarecer, se os pais estiverem tranquilos, se os cuidadores ao redor estiverem tranquilos, pode ser que seja suficiente esclarecer para aquela criança conversar e dizer, olha, eu tô aqui, vai passar. Se isso não melhora, se isso está prejudicando muito, está prejudicando o rendimento, ou se já tem história na família também. Ah, tem história, tem muita gente na família com ansiedade grave, ou depressão, ou transtorno bipolar. Aí sim, melhor procurar uma avaliação. Então, se tem acesso a uma avaliação especializada, procura, avalia. Porque se não for nada, não vai ser nada. O profissional vai orientar, ninguém vai medicar, tratar à toa. Vai tratar se precisar, vai identificar, vai orientar essa família para as coisas voltarem para a normalidade. A nossa nova normalidade, né? A nossa nova normalidade, o que é possível para o momento. A nossa nova normalidade, que é todo dia a gente está modificando alguma coisa, né? Tudo bem dinâmico, né? Também, doutora, relacionado até à nossa última live, que foi sobre hábitos saudáveis e qualidade de vida, a gente falou um pouquinho sobre alimentação. E nesse momento agora de distanciamento social, que estamos mais em casa, tem essa ansiedade, no qual a senhora falou, né? E isso de que forma que isso está relacionado, talvez, a um jovem, de repente, ficar mais ansioso e descontar, de repente, numa alimentação um pouco mais açucarada, uma alimentação não tão saudável assim. Isso acontece mesmo? Pode acontecer. Pode explicar isso? Como que o pai pode também ficar ligado a esse tipo de situação? Acontece. Ansiedade e depressão, as duas condições afetam muito a alimentação. E o nosso estado emocional afeta o nosso comportamento alimentar, né? E tem questões culturais também associadas. A gente às vezes tem o hábito de comer para comemorar ou comer porque tá triste. E nesse momento, uma recompensa. Então, tem todos esses fatores associados. E nesse momento, pode estar muito associado à ansiedade, ao tédio, à tristeza. A criança ou o jovem querer comer mais. Também pode acontecer o contrário, de comer menos, de perda de peso, de por ansiedade, ter aquela sensação de bola na garganta, ou de não conseguir, ou de enjoo e não conseguir comer. Mas acontece de querer comer muito, comer mais. Se os pais perceberam que, bom, acabou de comer, já tá querendo comer de novo, chega a perguntar, tá, é fome ou é tédio? É fome ou ansiedade? O que tá acontecendo? Tá com fome mesmo? Aquela coisa aí de tenta abrir a geladeira para pensar. Abrir a geladeira para pensar. Né? Procurando coisa, né? Nós adultos temos, né? Mas ficar atentos para as crianças que de repente têm esse tipo de comportamento. Assim. Ficar atento e atender, porque às vezes a crianças menores, assim, eles não sabem nomear muito bem ainda sentimentos. Então, a gente pode ajudar com isso. Assim, ai, mas será que essa fome aí você não acabou de comer? O que você tá sentindo? Parece que assim, ai, não sei, eu tô com fome, mas não sei do que eu. Será que é fome? Ou será que você tá meio entediado sem fazer nada? Daí tenta ocupar a criança, tenta fazer com que ela faça alguma coisa. Sem mais pegação no pé, no caso dos adolescentes. Não vai ajudar muito dizer, você acabou de comer. Ou então, você vai engordar, você vai ficar um gordo, você vai... Desvaloriza, não ajuda em nada. Né? Vai ter o efeito contrário, vai ficar com raiva, vai querer comer mesmo. Sim. Então, tem que ter esse cuidado. Né? Que não é legal fazer. Bom, deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui que o pessoal mandou pelo nosso direct. Eu não sei se a senhora tem mais alguma dica ou mais alguma coisa sobre o aprendizado em casa. Então, é manter a rotina, né? Uma rotina de estudos, de lazer, os pais estarem próximos, né? Sim. E eu acredito que o lazer é muito importante, né? Então, nesse momento de isolamento, assim, como que os pais podem, de repente, alguma dica para eles criarem atividades? O que eles podem fazer, né? Porque a gente não sabe mais o que fazer com a criançada. Tentar pensar em atividades que não envolvam eletrônicos, né? Que é o maior desafio daí, porque já tá o eletrônico na hora do aprendizado, já o lazer é o eletrônico, e a gente percebe que se a gente fica muito tempo exposto, a gente pode ficar mais irritado. Se é na hora de dormir, pode atrapalhar o sono, porque essa luz tem uma ativação cerebral, a gente fica mais ligado, pode dar mais dificuldade para dormir. Então, não deixar as crianças usarem celular 2 horas antes de dormir é bem importante. Fora da pandemia, dentro da pandemia, em todo horário. Independente. E isso que tu falou também, se aproveitar muito o momento de lazer. Porque a gente consegue trabalhar, estudar, fazer as nossas coisas, a gente tá bem.
Se a gente não tá bem, o nosso trabalho não rende a mesma coisa. Se a criança não tá bem, o estudo pode não render a mesma coisa. Então, saber flexibilizar, pode ser que ela não esteja rendendo a mesma coisa que na escola, tudo bem, tá todo mundo se adaptando. Valorizar que tem um momento de tarefa, mas que também que tem momentos de descanso, de brincadeira. E aí, por estar em home office o dia inteiro, pode dar aquela falsa sensação de, eu já passei o dia inteiro com meu filho. Mas se você passou o dia inteiro trabalhando do lado dele, você não passou o dia com ele. É diferente. Então, ter aquele momento de estar com ele. Com o filho, né? Presente ali, prestando atenção, interagindo, conversando. Porque aí chega na adolescência, a gente reclama, mas ele não conversa, ele não conta, não sei o que está acontecendo. A comunicação, ela não é criada de uma hora para outra. Ela é construída pela vida toda, assim. Então, é um processo. Então, ter esse hábito de conversar, de estar junto. A gente só conversa se o outro escuta, conversar, saber escutar, prestar atenção no que a criança está falando. Isso é bem importante, né? Então, acho que essas são dicas, assim, para aprendizado. Além daquilo, claro, de cuidar muito do ambiente, de estudo. A criança não sabe, assim como a gente, que é importante usar a agenda, que é importante ela já preparar o ambiente de estudo antes de estudar. Depois ela vai sentar, começa a fazer a tarefa, daí vê que não pegou a borracha. Daí levanta pegar a borracha. Aí ela começa E a senhora acha importante, então, incluir a criança, de repente, nessa organização do espaço de estudo, para ela criar o hábito? Para ela criar o hábito, exato. Para ela aprender a organizar também. Vamos começar a estudar? Vamos arrumar a mesa para estudar. Já pegar tudo que vai precisar para estudar, para não ficar levantando depois. Então, eu já deixei a borracha. Alguém aí que está estudando em casa faz isso, de organizar o seu espaço de estudo? Escreve aqui nos comentários, gente. Tem que ser sincero, hein? Vocês fazem isso? Tem que organizar, tem que deixar tudo certinho. Saber que vou estudar, então eu já fui no banheiro, já tomei água, agora eu vou sentar para estudar. Eu boto um copinho de água ali do lado. Porque senão a gente levanta, vai lá tomar uma água, vai no banheiro, dá uma voltinha, daí volta. A gente perde, quebra a atenção. Então, a gente tem que parar. A nossa atenção, a gente vai construindo o hábito e o processo de manter a atenção, de adquirir aprendizado. E aí é importante já ensinar isso, perfeito? Assim, de já organizar o espaço de estudo, organizar o ambiente, não ficar interrompendo. As crianças pequenas vão ter menos capacidade de ficar muito tempo ali prestando atenção. Então, ficou 5, 10 minutos fazendo tarefa, tá ótimo. Tem que ser dinâmico. Quanto mais tempo eles ficam saindo daquele espaço de estudo, indo no banheiro, indo lá buscar alguma coisa na cozinha, e assim vai demorar mais o tempo que eles vão ficar adquirir na aula, né? E vai demorar mais para realizar a tarefa. Então, ensinar isso também, assim, olha, eu tô vendo que você tá enrolando um pouquinho. Quanto antes você fizer, antes você termine, você para. E aí os maiores também ensinar, assim, que às vezes eles querem fazer logo. Não, mas tem que fazer, mas a gente também tem o nosso limite. Eu não vou conseguir ficar mais de 40 minutos estudando a mesma coisa sem parar um pouquinho para respirar. Então, os maiores, 40 minutos estudando, 30, depende de quanto é para cada um. Faz o intervalo, levanta, estica a perna, depois volta para estudar mais aquele tempo. Então, isso funciona muito bem, de separar o tempo de estudo. E aí, a gente, como educador, como cuidador, como pai, ensinar isso para criança e para adolescente. Então, vamos lá, vamos estudar. Agora a gente organizou tudo, então agora vamos ficar aí. 20 minutos, vamos botar um cronômetro, vamos ver. 20 minutos só estudando. Então tá. Que ajuda na organização da criança e do adolescente, né? Aos poucos ele começa a internalizar esses hábitos, né? De ficar olhando ali no cronômetro. Não, mas já foram meus 20 minutos. Ou então, já passou tanto tempo. E isso acaba ajudando, né? Ajuda muito a organizar. Alguém falou aqui, eu uso a técnica do Pomodoro. É exatamente isso que eu tô falando, assim, da técnica do Pomodoro é isso, de colocar tempo e de dividir as coisas em etapas, em tarefas, e de quando você tá fazendo, você faz só aquilo, você coloca um tempo para fazer aquilo, isso é bem bacana. No intervalo paga 10 avós. Pode fazer, tem que fazer atividade. Pode fazer, tomar uma aguinha, alguma outra coisa também, né? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para a doutora aqui, que está aqui disponível para nós? Essa conversa maravilhosa, muitas informações super legais. Acho que tem que ter rotina, comentou ali, né, Yuri? Perfeito. Tem que ter rotina e ter os dias de rotina diferente também faz parte da rotina. De descansar, de curtir o fim de semana, não pode ficar na rua, mas fazer alguma coisa diferente. Porque tem, às vezes, né, quando a pessoa fica nesse distanciamento, nesse isolamento, né,
a rotina, às vezes, é aquela coisa de todo dia igual, né? Todo dia eu tenho que fazer isso. E aí, o final de semana, muitas vezes, que era aquele momento prazeroso em família, aquele momento legal, né? Acaba se perdendo no meio da semana. Então, isso aí a segunda já começa com sofrimento, já começa chato de novo. Perfeito! Então, assim, tem que ter momento do final de semana também, doutora, como falaste ali, de fazer algo diferente, né? Então, isso pode partir, eu acredito, também, sugestão das crianças, né? Sugerir para os pais algo que eles queiram fazer. Acho que é uma troca, né, doutora? Ó. Vejo que eles têm a tentação de abrir várias páginas na internet quando assiste aula. O que dizer para eles? Sim, a gente também tem. Né? A gente está com o celular, tem muita coisa, vários né? Vídeos aleatórios que aparecem. E fica aparecendo propaganda. Então, assim, abrir o aplicativo da plataforma da escola ou algo assim, não abrir outras coisas. Tem que ser a regra daí. E aí, de vez em quando, dá uma olhadinha, né? Vai abrir só o aplicativo. No celular, isso vale pra gente também. Desativa as notificações de WhatsApp, senão fica chegando o tempo todo, das redes sociais, silencia. Tá usando aquilo para assistir aula online, precisa assistir ali, mas aí desativa as outras notificações, desativa as outras coisas, não deixa ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo, para fazer tudo direitinho. Para evitar o máximo que as distrações pulem, né? Sim. Porque elas literalmente pulam na frente. Literalmente pulam. E aí ensinar assim, né? Poxa, tudo que a gente vai fazer, a gente está abrindo mão de algo por aquilo. A gente sempre renuncia a alguma coisa quando a gente faz uma escolha. Se eu estou estudando, eu estou deixando de brincar, mas aí se eu já tenho que estar ali naquele momento de aula, eu já vou ter que estar ali estudando, melhor que eu aproveite aquele momento. Eu vou precisar estudar menos para a prova depois. Então já aproveita, já se dedica. Se estudar mais ou menos na hora da aula, depois vai ter que estudar mais ainda para a prova e perde mais tempo de brincar. Então aprender isso ajuda muito. Então tem ali eu falando sobre a rotina de acordar, fora o turno de aula, uniforme, recreio, tudo igual. Isso ajuda também, doutora, a ter essa coisa também do pertencimento ali, aquele vínculo ainda com a escola, de colocar o uniforme. Trocar de roupa, pelo menos. Trocar de roupa, não. Pelo menos trocar de roupa. Não deixar ficar de pijama o dia todo. E a gente também não ficar de pijama o dia todo. Porque o nosso cérebro entende. Bom, agora tirei a roupa, troquei de roupa, comecei o dia. E daí, a hora que a gente for dormir à noite, ele entende de novo. Coloquei o pijama, hora de dormir. Ter uma rotina da hora de dormir, a gente chama isso de higiene do sono. Ajuda muito. Trocar de roupa, ter sempre a mesma rotininha da noite. Vou começar dando um banho, dando a comidinha, mamadeira ou algo assim, ou vou dar comida, depois dar banho. A criança vai se adaptando àquilo. Então, ela se acostuma a fazer aquilo e dormir bem, ter uma noite relaxante. O cérebro já vai entendendo que está chegando a hora de dormir. O mesmo para acordar. Então, acordei, vou arrumar a cama do jeito que der. Criança pode ajudar a arrumar a cama. A gente envolvê-los na rotina. Envolver nas atividades da rotina da casa. Quando eles são pequenos, é claro que eles vão arrumar de um jeito mais ou menos. Depois você vai ter que dar uma ajeitadinha. Mas não precisa, valoriza o que ele fez, do jeito que ele conseguiu. Nossa, que ajuda, que legal, arrumou a cama. Vai criando hábito, vai criando rotina, disciplina. Isso é bem importante. Tem pessoal falando aqui que fica de pijama o dia todo. Gente, tira o pijaminha. Tira o pijama. Uma roupinha quentinha, não precisa ser um pijama, mas troca de roupa, faz uma atividade física, nem que seja um polichinelo, dá uma penteia o cabelo, escova o dente, assim, dá uma acordada pra gente conseguir ter as atividades do dia. Senão depois tem muita gente reclamando de dificuldade para dormir nesse momento, né? Que dificuldade para dormir, porque também acorda mais tarde, ou passa o dia sem gastar tanta energia, e aí o nosso corpo fica um pouquinho confuso mesmo. Isso então é importante ter esses cuidados. Na qualidade do sono, de repente, também, na qualidade de vida em geral. Né? Bom, pessoal, mais alguma pergunta, doutora? Agora é o momento, ó. Não? Muito obrigada, doutora. Porto que esteve aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Eu acredito que foi um assunto muito importante para, enfim, jovens, os adultos, os pais, as escolas, quem esteve aqui presente, né? Hoje nessa conversa conosco. Se vocês tiverem alguma outra pergunta depois que esqueceram, essa live vai ficar gravada também, então depois a gente vai deixar no nosso feed, né? Quem não pôde assistir, repasse depois para as escolas, que ela vai estar lá no nosso feed e posteriormente nós vamos deixar em outra plataforma também. Doutora, esse é um momento muito importante também da nossa live, que é o que o pessoal fica perguntando desde o início, que é o momento de sorteio. Então, vamos lá.
Para o nosso sorteio de hoje, gente, a primeira pessoa que não pode ser instrutor do ProErd, inclusive, doutora, quero dar um abraço aí para os nossos instrutores do ProErd de outros estados que estão aqui presentes, estão comentando ali bastante, a Yuri, o Luiz, teve pessoal de Amazonas, quem mais? Bastante gente de fora, né, Marina? Sim, muita gente aqui de outros estados comentando aqui. Muito obrigada por estarem aqui presentes. Opa, cortei um pouquinho aqui. Vamos ao sorteio, então, pessoal. A pessoa que responder mais rápido aqui, quais são as duas plataformas, as duas mídias sociais que o ProErd está fazendo parte essa semana? A gente começou essa semana em duas plataformas, duas mídias sociais novas. Quais foram elas? Tem que responder as duas. Eu sei! Vamos lá, gente. As duas mídias sociais. Ninguém sabe. Responderam ali. Não é o Instagram, YouTube, TikTok. Oh, não vale! Oh, meu Deus, ganhou! Twitter. YouTube e TikTok. É isso, gente. Já temos um ganhador. Então, o ganhador poderia depois mandar o seu endereço ali pelo direct para nós. Sim, estamos no TikTok agora também. Estamos no TikTok, somos modernos. Sim, muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por esse momento, né, de aprendizagem. E estamos disponíveis também aqui para que a senhora precisar, para ter mais conversas como essas. E eu acredito que seja isso. Quer deixar alguma mensagem para os Muito obrigada. Isso acho que foi ótimo. Acho que todo mundo tem criança em casa e precisa assistir essa live. Que bom que vai ficar salva. E um recadinho final, assim, é flexibilizar, né? A gente perceber, a gente vê que se não tá bem, dá uma flexibilizadinha hoje, mas que é importante manter essa rotina, essa consistência. Isso vai ajudar bastante todo mundo a passar por esse período. E vai passar. É o que a gente tem que ter certeza, assim. A gente tem certeza. A gente pode não saber bem quando, quanto tempo, de que forma, mas Santa Catarina está indo bem nos números, né? No Brasil, de forma geral, algumas regiões estão diferentes, mas vai passar para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada ao pessoal que assistiu. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Gente. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos e até a nossa próxima live. Um beijão para todos e fique em casa com o ProErd.